Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente, né, para prosseguir com as nossas aulas, né? Então, assim, novamente, as mesmas orientações. Vamos pegar o caderno, vamos pegar o livro e pedir para Deus iluminar para que tudo corra bem, para que já já nós estejamos juntos novamente, viu? Morrendo de saudade. Bom, peguem para mim, por favor, o livro de vocês e abram para mim na página 27, que a gente vai dar prosseguimento, né, ao nosso conteúdo. Lembrando que é para anotar tudo, para estar tudo bonitinho no caderno, ok? Então, vamos lá. Bom, para nós retomarmos a nossa segunda aula, né? Vamos lá. Bom, nós temos os pronomes pessoais. Eles estão lá na página 27 do livro de espanhol de vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui. Aumentar aqui um bocadinho para vocês me verem também. Bom, gostaria muito de ver cada um de vocês para matar um pouquinho da saudade, mas como não dá, vamos lá. Bom, os pronomes pessoais, quais são eles? Yo, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, eles, ustedes. Ok? Bom, dentro desses pronomes pessoais, nós temos as primeiras pessoas, a primeira, segunda e a terceira pessoa do singular e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Lembrando que, gente, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos da questão de formalidade e informalidade no espanhol. Por quê? Como eu sempre falo para vocês, qual é o tipo de espanhol que a gente aprende em escolas normais, né? Ou seja, que não são escolas de idiomas. É o espanhol de Madrid, Espanha. Ok? Por quê? Essa questão da formalidade e da informalidade, ela é modificada de acordo com o país que você mora, que você reside, ou que você vá viajar, enfim, tranquilo? Então, assim, na Espanha, Madrid, Espanha, usted e ustedes, ele estabelece uma relação formal e tu e vosotros uma relação informal. Mas vocês podem perguntar, mas professora, como eu sei quando eu vou utilizar essa relação de formalidade e informalidade? Gente, apesar, né, desse vírus maluco aí, coisa de, tipo, abraçar, beijar, pegar na mão e tal, é coisa de brasileiro. Brasileiro quem faz, tá? Então, assim, mas eu quero que vocês peguem essa parte e sempre coloquem para uma relação informal, tranquilo? Ou seja, as pessoas que você tem mais proximidade, as pessoas da sua família, a pessoa que você, tipo, convive e você tem um grau de proximidade bacana, você vai tratar por tu e vosotros, tá? Quando a gente fala em relação formal, nós temos alguns requisitos a serem cumpridos. Primeiro, a pessoa pode ter a mesma idade que você, mas se você não a conhecer, você jamais vai tratá-la por tu, sempre por você, tá? Porque, assim, uma das traduções possíveis de usted e ustedes é senhor e senhora, mas não necessariamente você vai aplicar somente para a pessoa mais velha, até porque no espanhol a gente tem o don e o donha, que equipara a esse senhor e senhora, e você também tem o senhor e senhora, escrito com a letra NE, tá? Então, assim, esse usted e ustedes, primeiro, para quando você utiliza quando você não conhece a pessoa, quando você quer pedir uma informação, por exemplo, imagine que eu esteja caminhando por la calle e me quede en duda sobre alguma direção. E pergunta a uma pessoa que eu encontrei allá. Por favor, usted poderia dizer-me onde queda la calle 11? A pessoa pode ter a mesma idade que eu, mas se eu não a conhecer, eu vou tratá-la por usted. Tranquilo? E ela também estabelece esse distanciamento de quem está falando com quem recebe, do emissor com o receptor. Tranquilo? Então, assim, se você não conhece, se é uma relação de formalidade, ou seja, de um grau hierárquico, você vai tratar por usted e ustedes. Tranquilo? Dentro desse sentido aqui, nós também temos o você. O que é esse você? Atualmente, ele é mais próprio da Argentina, tá? Mas você também pode encontrar no Uruguai, você também pode encontrar no Paraguai, que é o quê? É a redução do vosotros, do pronome pessoal de segunda pessoa, apenas para vos. E aí, ele sobe e ele vai encontrar lugar lá no tu,
ao lado do tu, tá? Então, assim, aí vocês podem me perguntar, ah, professora, mas eu sempre vou usar isso? Não. Eu quero que você saiba o que é esse voceu, do que se trata, tá? Então, primeiramente, ele é a redução desse vosotros apenas para vos, e ele sobe lá não para o lugar, mas ao lado do tu. E aí você também pode me perguntar o seguinte, mas professora, e como que eu vou saber sobre desinência verbal? Qual vai ser a conjugação verbal para esse vos? Ele é a mesma do tu. Tranquilo? E aí você só vai diferenciar a forma de falar. Por exemplo, eu posso dizer, ¿Vos estás bien? Então, é mais um lance de ouvido para que você se acostume, para que você saiba do que se trata, tá? Do que é propriamente utilizar. Porque se a gente for falar, ou melhor, se eu for retomar aquilo que eu acabei de dizer, que o espanhol que a gente aprende é o de Madrid, Espanha, lá eles não utilizam, entendeu? Mas é importante que você saiba por quê. América Latina. A gente precisa também estudar algumas das características que estão para o lado de cá. Tá? Porque, assim, para o Enem, é isso que cobra. Então, assim, ele cobra aspecto gramatical? Sim, aplicado na interpretação de texto. Por isso que você precisa transitar bem entre os tempos verbais. Mas ele também trabalha muito a questão de regionalidade, de cultura, de como que essa língua foi formada, qual é a história da América do Sul, né, dos países que falam espanhol por idioma oficial. Então, tem essas situações. E retomando um pouquinho a relação formal, no caso, o usted, todas as vezes que você quiser estabelecer o grau de formalidade, esse usted, ele deve aparecer, tá? Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo ali embaixo. Como está? Esse como está, a gente nunca pode esquecer que o verbo está, ele está conjugado para 3 pronomes pessoais. Ou seja, ele, ele e usted, tá? Então, se você quiser estabelecer de fato um grau de formalidade, é de caráter obrigatório colocar esse usted, tá? E aí embaixo eu coloquei para vocês, como está usted? Aí sim eu tenho uma relação formal, porque sem eu escrever usted, eu estabeleço uma relação informal, ou seja, eu estou perguntando para ele ou para ela, tá? Então, assim, sempre lembrando que usted, para você marcar a formalidade, ele deve aparecer escrito na frase. Tranquilo? Você é a redução de vosotros apenas para vos, e ele é próprio, ele vai pro ladinho ali do tu. A conjugação verbal é a mesma do tu e ele é atualmente mais utilizado na Argentina, mas você também pode encontrar no Uruguai, no Paraguai, ok? Bom, dando prosseguimento. Verbos em presente do indicativo. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Bom, quando eu falo em modo, é importante a gente saber, primeiro, que verbo denota ação. Essa é a primeira situação. Segunda situação, nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, gente, ele trata de ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Então, todas as vezes que eu estiver falando sobre ação concreta do que está acontecendo, eu vou utilizar ou o que aconteceu, ou o que vai acontecer, ou o que está acontecendo agora, tá? Eu sempre vou utilizar o modo indicativo. E aí, só para a gente introduzir o assunto bem lá da frente, o modo subjuntivo, ele está no plano das hipóteses. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele está no plano da subjetividade. E imperativo, que se subdivide em afirmativo e negativo, assim como na língua portuguesa, ordem, pedido, sugestão. Tranquilo? Bom, então, primeira coisa, modo indicativo trata de ação concreta, estado ou fenômeno da natureza. Beleza? Presente do indicativo. Quando eu falo em presente, é algo que está acontecendo agora. Por exemplo, nosotros estamos em casa estudando espanhol. Tranquilo? É algo que está acontecendo agora. Ok? Bom, em contrapartida, eu também tenho que saber diferenciar o que é verbo regular de verbo irregular, tá? E aí abram o livro de vocês, por gentileza, na página 28. Bom, verbo regular é aquele em que o radical da palavra não muda. Então, vocês podem perceber lá dos verbos terminados em ar. Eu tenho hablo, hablas, habla, hablamos, hablais e hablan.
comer, como, comes, come, comemos, comeis e comem. Vivir, vivo, vive, vives, vivimos, vivis e vivem. Então, assim, você tem o radical da palavra intacto. Ou seja, eu só tenho um acréscimo de desinência verbal, ok? Que eu vou concordar ou comigo, sujeito, ou com o meu interlocutor. E lá na página de vocês, também na página 28, além dos verbos regulares, você tem um verbo irregular ali, que é o verbo ser, que eu destaquei para vocês aí. Bom, se nos verbos regulares eu não tenho modificação radical da palavra, no irregular é justamente o oposto. Eu tenho alteração justamente onde não deveria haver, tá? Então, eu tenho lá o ser, soy, eres, somos, sois, sono. Tomem cuidado com o es, porque em português ele equivale à segunda pessoa do singular. Em espanhol, não. Em espanhol é a terceira pessoa. Ok? Então, tomem cuidado com esse verbo. E aí, ó, só para a gente recapitular, nós temos lá o você, né? O você ocorre quando usamos o pronome vos em vez do pronome tu na segunda pessoa do singular, tá? Então, assim, ele vem a agregar, ele vem a acrescentar mesmo, tá? Então, só para retomar o que eu já falei no slide anterior. E aí, vos hablas inglês? Ou ainda, tu hablas inglês? Aí pode ter uma dúvida, né? Vocês podem fazer a seguinte pergunta. Mas, professora, se eu usar o vos, tá errado? Não. Professora, se eu utilizar o tu, tá errado? Não. Você pode escolher, mas o que você tem que tomar cuidado é que você tem que ver muito certo quem é o seu interlocutor. Porque dependendo do que você estiver falando, ou do lugar onde você estiver falando, esse vos, ele pode vir com uma carga de regionalismo muito forte, tá? Então, optem sempre pelo tu, porque é o de acordo com o espanhol de Madrid e Espanha, tá? E aí esse vos deixem apenas para América do Sul. Tranquilo? Bom, lá nas páginas 33 e 34, nós temos uma introduçãozinha das partes da casa, né? Que é bem tranquilo. Então, as partes da casa, que é vocabulário, né? El salón, la habitación, el cuarto de banho, la cocina. Eu tenho duas considerações a fazer. A primeira consideração, el quarto de banho. Gente, quando eu falo quarto de banho, quer dizer tudo, tá? Ele tem chuveiro, tem vaso, tem pia, talvez banheira, tá? Agora, se eu falo somente banho, ele equivale a banheiro, mas é o nosso lavabo, ou seja, só o vaso e a pia, tá? E aí nós temos também algumas partes da casa, né? El váter, la banheira, la ducha, el lavabo, la nevera, la cocina, la pia. Lembrando que la cocina, ela também pode se chamar de el comedor, tá? Que equivale também à sala de jantar, onde as pessoas geralmente se alimentam, tranquilo? El vasillas, el sillón, el sofá. Lembrando que eu quero tudo isso escrito no caderno bonitinho, tá? E traduzido também, ok? Bom, preposição de lugar. Quando a gente trata, que está lá na página 36, quando a gente trata de preposição de lugar, é justamente para que a gente localize alguns objetos, tá? E empregue essa localização através das preposições. Então, nós temos aí debaixo de, em cima de, sobre, em frente, alrededor de, que é ao redor de, dentro de, fora de, delante de, detrás de, ao lado de, aqui, aí, ali, cerca, lejos, entre, à la izquierda, à la derecha, tá? Então, assim, eu também quero que vocês copiem tudo isso daí e traduzam no caderno. Se tiver dúvida, por favor, me chama. Bom, gente, lá na página 38, a gente tem os verbos haver e tener. Eu preciso que vocês prestem muita, mas muita atenção. Eu sei que já estavam ligados, mas acorde agora mais um pouquinho, tá? Por quê? Esse haver e tener, até na língua portuguesa, ele é um motivo de um pouquinho de confusão, tá? Então, assim, vamos deixar essa confusão e vamos esclarecer tudo agora. Bom, o verbo haver, ele é impessoal e, por isso, ele não deve ser conjugado. Sua forma só deve ser mudada em relação ao tempo presente, passado e futuro.
E no espanhol, ele é utilizado para expressar existência, podendo ser substituído por existe ou existem. Aí vocês podem me falar assim, professora, traduz aí. Por favor, né? Bom, o verbo haver, quando eu falo que ele é um verbo impessoal, quer dizer que ele não vai para o plural, tá? E isso é a mesma regra do português. Por exemplo, eu posso não, o correto dizer é há pessoas aqui. Mesmo que o pessoas esteja no plural, eu não flexiono o verbo haver, tranquilo? Ou ainda haver. Ele vai continuar no singular, mesmo que o sujeito esteja no plural, tá? E isso quer dizer impessoal, ou seja, ele não é flexionado de acordo com o sujeito, tranquilo? E ainda, no caso do espanhol, todas as vezes que você puder substituir esse verbo haver por existir, o emprego está correto, tá? Então, por exemplo, nós temos lá um exemplo em futuro. E aí ele é flexionado, tá? En el próximo año habrá una gran fiesta en la calle. Ó, haverá ou ainda existirá uma grande festa na rua 9, tranquilo? E aí eu tenho tanto o verbo flexionado quanto ele concordando com o sujeito da oração, ok? Então, assim, todas as vezes que ele falar com relação a tempo, ou seja, presente, passado, futuro, ele vai ser flexionado, tranquilo? E aí vai ser de acordo com o sujeito, enfim, quem está falando. Mas, se eu estiver falando com esse verbo haver num sentido impessoal, ou seja, sem conjugação, sem, como eu posso dizer, sem concordância com ninguém, e eu conseguir substituir por existe ou existem, que esse verbo é igualzinho em espanhol, só pronuncia diferente, existe ou existem. Hay personas aqui, ele não é flexionado. Tranquilo? Em contrapartida, o verbo tener, ele precisa de um sujeito. E por isso, ele sempre vai ser conjugado. Então, a diferença, né, do haver para o tener. Então, ó, ele também indica posse, propriedade, ok? Aí, em espanhol, esse verbo é utilizado para expressar posse, podendo ser substituído pelo posseer, ou verbo possuir, ok? E aí eu falo, por exemplo, tenho 3 coches, posseo 3 coches, tranquilo? Então, assim, só para a gente recapitular, o verbo haver, ele pode ser impessoal, e todas as vezes que ele for impessoal, ele não é flexionado, ou seja, ele não vai para o plural, ok? E ele também pode ser conjugado, mas aí ele vai estar fazendo referência a tempo verbal, presente, passado, futuro. Todas as vezes que você puder substituir o verbo haver por existir, o seu emprego está correto, tá? Em contrapartida, o verbo tener, ele apenas será conjugado, ele não tem outra forma de utilização, tranquilo? Ele sempre vai precisar de um sujeito, e por isso ele sempre vai ser conjugado. Mas para ter certeza da utilização dele, todas as vezes que você conseguir trocar o tengo por posseo, que é o verbo possuir, porque ele também está relativo à posse, à propriedade, tá correto o uso. Tranquilo? E aí ali embaixo eu coloquei para vocês uma breve, né, haver, tener, possuir, existir. Tranquilo? Bom, tarefas. Gente, eu preciso que vocês façam as atividades das páginas 27 a 30, traduzam as partes da casa da página 33, exercício número 4. É um quadrinho que tem lá, tá? Eu quero que vocês transcrevam no caderno de espanhol e também traduzam. Tradução do texto da página 32 do caderno de espanhol. Fazer as atividades 31, das páginas 31 a 38, mais as atividades extras, tá? Essas atividades, gente, elas precisam estar prontas até o dia 27/4, porque eu vou postar o gabarito, a correção, e eu preciso também interagir com vocês, tranquilo? Lembrando que a gente também pode falar, né, através do portal EDB, tranquilo? E aí, assim, me mandem dúvidas, habilitem lá, né, a parte vocês precisam me adicionar no portal EDB, que dá para vocês falarem comigo tranquilo, tá bom? Gente, foi um prazerzão estar com vocês.
novamente, né, falando, tô morrendo de saudade, mas em breve a gente vai estar junto de novo. Tranquilo? Preciso que vocês façam todas as atividades, porque também tem atividade extra. E, por favor, tirem dúvidas, tá? Interajam comigo. Tendo dúvida, por favor, estou aqui. Gente, ó, Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.